O Brasil é o segundo país do mundo que mais acolhe refugiados. Perde apenas para a Suécia. A maioria dos que vivem aqui contam que deixaram a terra natal para fugir da fome. Uma lei de 1997 estabelece as normas para que a pessoa seja aceita no país como refugiada. O Brasil tem cerca de 60 mil refugiados reconhecidos, de acordo com o Ministério da Justiça. A maioria veio da Venezuela. Joselyn está entre eles. A venezuelana deixou tudo para trás e veio para o Brasil com o marido e 2 filhas, porque depois da pandemia o salário do casal não dava para garantir a alimentação das crianças. Agora a família está em um abrigo onde são oferecidas todas as refeições. Joselyn conta que não pensa em voltar para a terra natal. Sonha em ver as filhas na escola. Quero que estudiem, quero darle lo mejor que pueda. Yo vine, mi meta es trabajar, darle lo mejor, una casa, estar estable, una estabilidad. No abrigo é preciso ajudar a manter a organização do espaço. Há uma equipe que auxilia na busca por emprego e encaminha os refugiados para entrevistas. Ângeles também é venezuelana e buscou o Brasil porque não queria mais passar fome. A veces no teníamos comida suficiente para toda nuestra familia y la prioridad de nosotros eran las crianzas, los niños. Así los padres, mi esposo, yo, otra familia no comiéramos, le dábamos la comida a los niños primero. Em 1997 foi criado o Estatuto do Refugiado. A lei brasileira define que serão reconhecidas em situação de refúgio as pessoas que se sentirem perseguidas por causa da raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas. Também é considerado refugiado quem é obrigado a deixar o país de nacionalidade devido à grave e generalizada violação de direitos humanos. Apesar de ter havido uma queda nos pedidos de refúgio entre 2020 e 2021, pesquisas apontam que o Brasil é o segundo país do mundo que mais apoia e acolhe refugiados. Perde apenas para a Suécia. As dificuldades dos refugiados são muitas. Vão desde aprender um novo idioma até a inserção no mercado de trabalho. Eles têm acesso às políticas públicas comuns, algumas pelo menos, em igualdade de condições. Então, por exemplo, a saúde, a escola para as crianças. Esses espaços estão disponíveis tanto para brasileiros e brasileiras quanto migrantes, refugiados e refugiadas. Porém, essas pessoas precisam de políticas específicas também. A capacitação, por exemplo, para o trabalho aqui no país. O ensino do idioma português, a possibilidade de fazerem curso de português com um apoio integral a esses cursos. Bom, e para repercutir essas e outras questões, eu converso agora ao vivo, de forma remota, com a professora de Direito Internacional da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, Inês Lopes. Olá, Inês, seja bem-vinda. Boa tarde para você. Boa tarde, muito obrigada. Bom, a irmã Rosita falou agora no finalzinho da entrevista, né, que essas pessoas precisam de políticas públicas específicas. Eu queria saber a sua avaliação, se você acha que, de fato, nós temos lacunas ainda no que se refere a direitos e garantias, e qual é a diferença também dos migrantes e dos refugiados. São condições jurídicas diferentes, né? Sim, boa tarde mais uma vez. Os migrantes se diferenciam dos refugiados em razão da questão voluntária, né? Normalmente, o migrante escolhe um país de destino por um interesse particular, seja em busca de novas oportunidades de trabalho, realizar um curso no exterior, reunião familiar de um irmão, de um parente que esteja lá e outras oportunidades de vida. Como foi colocado, o refugiado não. E não basta ter uma lei de proteção ou de acolhimento da pessoa refugiada, mas é necessário ter políticas públicas de acolhimento dessas pessoas para que a gente possa promover uma integração social das pessoas refugiadas, porque essas não têm opção de retorno, né? Um dos problemas que enfrentam as pessoas refugiadas é que elas não têm a possibilidade de regressar ao seu país de origem. Como apresentado na reportagem com relação à Venezuela, que passa por uma crise institucional
e o Brasil acolhe dentro dessa grave e generalizada violação de direitos humanos o fato de as pessoas não terem acesso a bens básicos como alimentação, escola e oportunidades de emprego. Isso é uma forma generalizada de violação dos direitos humanos, mas é necessário você ter uma política de integração. A língua pode ser uma barreira para acolhimento de refugiados, apesar da proximidade entre o espanhol e o português, muitas vezes a pessoa precisa da dominação do idioma para que ela possa estar dentro de um trabalho, mas pensamos, por exemplo, em outras nacionalidades, como nós acolhemos sírios e haitianos, que precisam do português para que consigam ter oportunidades de trabalho. Além disso, é necessário esse mapeamento de refugiados com uma política efetiva de integração, levantando as barreiras, dentre elas a questão da língua, e também outros tipos de problema, por exemplo, capacitação para certas atividades que são necessárias dentro do sistema brasileiro, né? Então, que tipo de trabalho é necessário, que tipo de capacitação é necessária para esses refugiados, para que eles possam ser integrados ao mercado de trabalho e uma integração social à comunidade brasileira. Professora, em linhas gerais, é um processo burocrático conseguir essa documentação legal? Eu me refiro ao refugiado aqui no Brasil? Todo o processo, em certo grau, é burocrático. A grande questão é que o refugiado ele goza de uma proteção especial com fundamento na Convenção das Nações Unidas para Refugiados de 1951 e seu protocolo. Então, muitas vezes, o refugiado ele tem dificuldade de encontrar documentos, né? Então, muitas vezes, a gente abre algumas exceções na regularização da sua condição de refugiado, cada caso é analisado individualmente, claro que sempre tendo a preocupação da reunião familiar, né? Se você acolhe uma pessoa, membro de uma família, os demais integrantes, mulher e filhos, também são acolhidos por essa política. Então, nesse sentido, o Brasil, por exemplo, com relação à Ucrânia agora, né? A gente tem um conflito armado, né? Dentro da Ucrânia, há uma massa imensa de refugiados, né? Saindo da Ucrânia justamente por causa desse grave temor, né? De proteger mulheres e filhos em tempos de guerra, desses conflitos armados, e o Brasil estabeleceu uma portaria para acolhimento desses ucranianos. Então, nessas normas, normalmente a gente cria um canal que facilita esse acolhimento, primeiro uma recepção, né, no acolhimento humanitário, e depois analisar caso a caso para ver se é concessão como refugiado ou não. Doutora Inês. Então, nesse sentido, a gente conhece algumas situações que permitem a possibilidade ou de acolhimento como refugiado, ou um acolhimento humanitário inicial, para que essas pessoas tenham o direito de ir para um país onde o seu Estado nacional não consegue dar as necessidades básicas para a vida, né, para o dia a dia da nossa vida. É claro que cada caso é um caso, né? Eu falei assim do processo burocrático, mas é porque às vezes aquela pessoa precisa juntar toda a documentação, não consegue, mas precisa ser um processo criterioso, sim. Eu tenho certeza que todos os atores envolvidos têm muito cuidado, né, na análise de cada caso particular. E hoje eu chamo a atenção para a gente finalizar para essa importância da reflexão, né, do papel de todos nós, como cidadão, como sociedade, de apoiar essas pessoas que precisam de ajuda, né? Professora Inês, infelizmente o tempo é curto, muito obrigada pela sua participação, tá bom? Isso aí rende um programa inteiro, viu? Porque tem assunto ainda, muita coisa para a gente falar, né, doutora? Fica para a próxima. Muitíssimo obrigada e boa tarde. Obrigada, boa tarde.